Sim, senhor. Graças e paz de Jesus. Amém? Tudo direitinho? Tudo na santa paz? Glória a Deus. Deixa ver. Oi? O óculos eu acho que eu deixei no escritório, lá no gabinete. Hoje eu vou sofrer um pouquinho, mas vai dar pra gente fazer aqui. Amados, queridos irmãos, a gente está ministrando sobre o tema de mordomia na casa do Senhor. Mordomia é um princípio bíblico, é um princípio de elucidação que dá a todos nós uma consciência. Para isso, hoje eu tenho um texto de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo de número 2. Um mordomo, a gente está falando de mordomia espiritual do cristão. Mordomia espiritual do cristão. Um mordomo de confiança, né? A gente vai entrar na mordomia da fé cristã. Aí o texto tem: então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não é? Mordomia por confiança. Eu vou ter que voltar um pouquinho, um passo atrás, irmãos, para dar um passo, 2 passos à frente. Falamos sobre mordomo e falamos sobre mordomia, o significado de mordomo, que é administrador dos bens de uma casa, não é? E mordomia é a palavra, significa cargo ou ofício do mordomo, mordonado. Sua origem está no termo grego e por isso encontramos em alguns textos do Novo Testamento a parábola do mordomo infiel em Lucas 16, versículo 2 ao 4. Mas nessa noite, queridos, nós temos a mordomia espiritual, que é um dos tópicos da nossa, é o segundo tópico da nossa lição sobre mordomia, e a gente tem um ponto de número 2, porque o ponto de número 1 foi mordomia do amor cristão. Aqueles textos que a gente já passou, que a mordomia do amor cristão é aquilo que podemos fazer pelo próximo, é aquilo que podemos fazer pelo outro, é aquilo que podemos fazer em favor do outro, é aquilo que podemos fazer de uma maneira educada, de uma maneira cristã em favor do outro. Mas o segundo ponto desta noite, para a gente começar a mordomia, é a mordomia da fé cristã. A palavra fé, do grego pistes ou fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as províncias, as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina, que diz o quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz como? Vamos? Fé é o firme fundamento, fé é o firme fundamento, firme fundamento. O que é fundamento? O que é fundamento? Não é base? Não é? Fundamento não é base, fundamento não é alicerce, não é? Então, a gente pode mexer no alicerce, senão tudo cai. Fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E prova das coisas que se não vê. Ou seja, eu espero sem ver. Eu confio.
não é? Então, quando a mordomia da fé cristã, essa palavra vem falar, Hebreus 11, aqui há 3 características essenciais da fé. A primeira, ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Quando a gente vai a um médico, e o médico diz que só Deus nas causas, o que é que a gente pensa de imediato? O cristão, ao ouvir isso, deveria ficar tranquilo, não deveria não? Quando o médico chega para alguém e diz assim, só Deus, ele está dizendo, eu não posso fazer mais nada. É além da medicina. É além do cognitivo, do conhecimento, da ciência. Não é? Está além do que o homem pode fazer. E o que é que um homem entende de corpo humano? O que se estudou. Mas de vez em quando acontecem coisas que ninguém explica, nem os médicos, principalmente eles. Se não explica, como é o nome disso? Como é o nome disso? Milagre, meu irmão. Milagre acontece ou não acontece? Todo dia. Todo dia milagre acontece. Todo dia acontece um milagre. Todo dia, por mais, olhe, não existe um provérbio popular que um homem quando nasce já passa a morrer. A gente cresce, não é? A gente nasce, cresce, algumas células já vão morrendo, outras vão se desenvolvendo, não é isso? Então todo dia há um milagre. Você está vivo não só pelo caso da medicina, do seu corpo, mas você está vivo porque Deus opera um milagre todo dia. Porque se dependesse das suas forças, você não levantaria de sua cama. Se dependesse de suas forças, você não abriria os olhos. Mas algo que é maior, que está em vós, que é a vida que foi soprada, não pelo simples Espírito, mas por Deus, e no tempo certo, a sua palavra diz que Ele recolhe esse Espírito para si, então é Ele que comanda tudo, irmãos. O teu falar, o teu pensar, o teu agir. Tem uma participação nossa no corpo humano? Tem. Tem. Mas ninguém controla o corpo humano. Quando o coração quer parar de bater, humanamente falando, ele para. Mas se o coração parar de bater, se não for da vontade de Deus, os homens não explicam como ele voltou a bater. Isso é o quê? Pastor Paulo Vieira, o pastor de Fernandinho, ele canta isso, ele dá testemunho disso, tanto é que tem uma música, se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida, porque o meu Deus é soberano. Então, essa questão do primeiro, ele é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança e a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. O que é que se espera? A expectativa segura da parte de Deus. O que é que se espera de Deus? Vida. A mordomia da fé cristã.
O que é que se espera dessa mordomia, desse ato doativo, dessa mordomia de servir? O que é que você espera de Deus todos os dias? Você pode morrer aos 20 anos? Pode. Morrer aos 30? Pode. Aos 40? Pode. Recém-nascido? Pode. Mas é por isso que eu digo que a vida fica sem sentido quando a gente não sabe o propósito de Deus para a nossa vida. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você não está aqui para ocupar tempo e espaço. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua existência. Então cumpra o propósito de Deus. Não descanse num propósito. É como Janaína me falou. O pessoal fica chamando Janaína lá no setor dela de pastora. Porque na oportunidade que ela tem, ela fala de quem? É como o Júnior faz no jiu-jitsu. Na oportunidade que tem, vai rolar. Mas na oportunidade que tem, vai fazer o quê? É como o seu Riva estava fazendo na estação lá de Pelópidas com a irmã Iracema, entregando literatura. É como o minha evangelista e o Washington e família faz na segunda-feira na casa de sua mãe, que hoje eu conheci um pastor que mora por lado dali, que veio caminhando por lado de cá. Não é? E o que é que faz lá? Um culto esse que já alcançou alguém que estava numa casa, que estava desapercebido, do reino de Deus, da palavra de Deus, e já tem alguém ouvindo. Então qual é o seu propósito? Ficar dentro de casa, trancado no meu quarto, chupando o dedo. Deus te chamou para isso, foi? Lá no serviço agora, toda manhã tem um debate teológico. Quem está lá? Querendo o quê? Oportunidades. Para quê? Para falar de quem? O interessante é que todo mundo para ouvir. Por que para ouvir? Porque as pessoas dizem assim, meu Deus, eu nunca ouvi, eu nunca olhei por essa ótica. Eu digo, qual foi a ótica que lhe apresentaram? Me apresentaram um Deus que é carrasco, me apresentaram um Deus que reclama de tudo, nada pode. Me apresentaram um Deus que se eu pisar na bola, se eu fizer qualquer coisa, ele me fulmina. Muitas vezes as pessoas não aceitam o evangelho porque a mordomia da fé cristã é negada. Como é que eu concedo a minha fé cristã? Contando o meu serviço. Servir a Deus, irmãos. Servir a Deus. Não é sacrifício, não. Servir a Deus não é sacrifício. É prazer. Como é que eu sirvo a Deus? Não venha dizer que serve a Deus. Existe uma programação para servir a Deus. Hoje é dia de servir a Deus. Por que hoje é dia, pastor? Estamos no culto, cultuando o seu nome, louvando o seu nome, aprendendo o seu nome, querendo entender a sua vontade, querendo entender a sua palavra, querendo botar sentido na minha vida, para que a minha vida seja uma porcaria e eu possa viver o que Cristo quer de fato e de direito para mim. A minha vida não é para estar na Netflix, não. Qual é o problema da Netflix? Nenhum. Mas tudo tem tempo. Não tem, não? E outra coisa, quer assistir um filme? Assista. Com os olhos da fé. Tirando do filme a possibilidade de trazer algo para o reino de Deus. Existe um filme que eu aconselho aqueles que são mais fortes a assistirem, filme antigo,
Quem já assistiu aqui Constantine? Aquele filme é uma batalha espiritual. Se você pegar a Bíblia e ver o conteúdo, tanto é que a delegada, a policial, quando diz para o Neil lá, sei lá como é o nome dele, e diz assim, eu não acredito no diabo. Aí Neil disse, eu se fosse você, o que ele quer dizer que acreditar é assim, creia que ele existe, viu? Saiba que ele existe. Mas eu não acredito no diabo, eu acho que é um conto. Aí ele foi, você deveria acreditar, porque ele acredita muito em você. Ele investe muito em você. O diabo trabalha sorrateiramente, irmãos. E dependendo das situações e das vidas, ele consegue. E aí vai caber a nós agora fazer a mordomia cristã, a mordomia da fé. Menino, vem cá, tu já fosse, só que não é um evangelho, esse daí eu lhe digo, não é um evangelho fácil de ser proclamado a uma pessoa que já foi, que vem de outra e que vai ter 1000 argumentações. E aí eu lhe digo, se ele pega um neófito, aquela mordomia, porque interessante como é o neófito. O neófito ele tem a alegria de divulgar Jesus Cristo. Ele não sabe como. Ele não sabe o que fazer. Porque quem vem de lá para cá vai vir cheio de perguntas. E ele ainda está tomando leite. Caberia aos mais velhos. Muitas vezes os nossos mais velhos estão preocupados com alguma coisa. Hoje eu estava dizendo, tem muito crente vivendo aqui, pensando que o paraíso é aqui. Pensando que a vida é aqui. E a vida não é aqui, irmãos. É como eu estava sentado na mesa dizendo, vem Senhor Jesus. Mas pastor, vem Senhor Jesus. A nossa vida cristã, ali, ó, vai subir com a maior tranquilidade do mundo. Mas pastor, o meu pai teve oportunidade. Minha mãe teve oportunidade. Meu irmão teve oportunidade. Não sei, teve oportunidade. Mas não é o fim, porque é a igreja que vai ser tirada desse cenário. Ainda vai continuar, algumas coisas vão acontecer. A fé como patrimônio espiritual, a fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda uma vida de crente. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou dizer aqui. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é um depósito espiritual acumulado durante toda a vida, na vida de um crente. Vou lhe explicar. Eu já ministrei isso aqui, qualquer dia desse volto a ministrar de novo. Existem 2 tipos de crentes na igreja. Existem milhares, né? Mas para essa situação, existem 2 tipos de crente. O crente fraco e o crente rebelde. O crente fraco, eu tenho que cuidar dele. Você tem que cuidar dele. A palavra do profeta Ezequiel diz que existem 6 tipos de ovelhas. 4 é de responsabilidade minha. 2 não é.
Eu tinha um diácono na igreja, lá em Marte. Escute isso. Eu tinha um diácono lá na igreja de Marte, onde eu pastoreio, em Marte, perto de Júpiter, na atmosfera, que ele era um profeta velho. Ele tinha muito acúmulo da fé cristã. Ele tinha muito depósito da fé cristã. Ele tinha muita coisa da fé cristã. Então, ele, na linguagem popular, me permitam, ele era um macaco velho. E há um provérbio que diz que macaco velho não coloca a mão. E todas as vezes, quando se tinha reunião, ele, com muita sagacidade, ele fazia assim. Ele pegava um diácono mais novo, embutia na cabeça do diácono o que ele queria, e aquela pessoa lançava a pergunta que ele queria fazer. Se a pergunta desse certo, ele estava satisfeito. Mas ninguém ia saber quem foi que queria fazer a pergunta. Se a pergunta desse errado, como muitas vezes deu errado, vinha para cima de quem? Da pessoa. Isso é maldade. Isso é maldade. Você pega um cristão fraco, incube nele seus desejos e espera que ele, essa mordomia de fé, isso é pecado. Aquela velha teoria, pergunta tu. E aí todas as vezes que acorda, aí teve um dia que eu tive que pegar o outro diácono, encostar ele na parede assim, e dizer, me responda, o que foi que você perguntou? Nem ele sabia explicar. Porque a ideia não veio, a ideia foi fabricada. E eu digo, vamos, santo, eu só estou perguntando. A pergunta que o senhor fez foi essa, baseada em cima disso. Me responda. Aí ele chegou, pastor, não foi eu que queria perguntar, não. Eu digo, eu sei disso. Eu sei. Porque eu conheço as ovelhas. Quando alguém inventa de tocar em assuntos que não é rotineiro, cotidiano, o Espírito Santo acende uma luz e diz assim, tem algo. A mordomia que é acumulada durante, ela pode ser benéfica ou maléfica. Pode ou não? Pode. Você teria todo o direito de fazer a mordomia cristã. Mas você se poupa, se nega e coloca o outro. Então aquele acúmulo vai te chamar de que tipo de ovelha? A gorda, que Ezequiel chama. A que acha que não precisa aprender, a que acha que sabe demais, a que acha que pode decidir através de um texto bíblico, não é só a liderança, o pastor ou alguém que sabe, eu também sei. Aí gera a ovelha gorda, e a ovelha forte é aquela que cai para a rebeldia. Essa mordomia, tudo que a gente acumula, irmãos, deve ser o quê? Aos poucos. Vamos lá? Distribuído, liberado. Eu não posso aprender só para mim, eu tenho que aprender para alimentar você. É por isso que o salmista diz, pastor, pastos verdejantes. O que é que hoje está acontecendo? Muita gente, olha, quem cuida de ovelha é pastor, mas quem gera ovelha é ovelha. Vou repetir. Quem cuida de ovelha é pastor, mas quem gera ovelha é ovelha. E vai gerar como?
Na história que eu escutei hoje à tarde, eu me esqueci do nome do rapaz, mas me disseram que na época dele, a geração dele, os jovens dessa localidade eram... Moacir Júnior. Moacir, era muita gente. Hoje Moacir está perdido, porque o acúmulo tomou conta dele. Ele inchou e ficou de que forma? Eu não preciso mais porque eu conheço. No embate com esse rapaz, se a gente tiver, ele vai me argumentar o quê? Que sabe porque veio da igreja. Perceba que todo desviado, perceba que todo aquele que um dia serviu, foi mordomo na casa do Senhor, ele tem conhecimento que ele acha que sabe tudo. Foi estimulado a guardar para não perder a coroa, Apocalipse 3,11. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, que o combate nunca é ruim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Querido irmão, prezado irmão, guardem a sua fé. O que é que a gente tem que guardar? O que é que a gente tem que guardar? A fé. Qual é a teoria que uma religião que existe aí fora, que na verdade o termo não é religião, é tido por seita, acha que salva? Bondade. Existe uma seita, uma religião, como você queira chamar, não vou dizer o nome dela por uma questão de ética, porque estamos gravando, mas existe uma religião que acha que dá cestas básicas, que acha que fazer bondade é motivo para se ter o reino de Deus. Alguém já viu a expressão assim, o que importa é que eu faço o bem? Alguém? O que importa é que eu faço o bem. Eu não faço mal a ninguém. A Bíblia diz que é só fazer. O bem é um dever ou uma obrigação? O bem é um dever ou uma obrigação? Existiu aí um cantor, eu não vou dizer o nome dele para ele não me processar, que disse que ele não tinha a obrigação de dar cesta básica a ninguém, não. O bem é um dever ou uma obrigação? Ele errou. Porque o bem não é uma obrigação. Eu posso ser obrigado hoje, e amanhã eu não sei. Mas o dever. O dever. Eu tenho alguma opção? O policial fardado, ele tem um dever ou a obrigação de agir? Ele tem um dever de agir. O cristão, para fazer o bem, ele tem o dever ou a obrigação? O dever. Fazer o bem não é uma obrigação, irmãos. É um dever. Eu não posso ser omisso. Tá, não, é porque eu tomei um choque. É quando eu tomo um choque, aí fica difícil. Vou botar o dedinho aqui. Entendeu? Todos nós temos um dever. O Evangelho nos dá um dever a ser cumprido. A síntese de tudo isso é que o mordomo e a mordomia é a função que responde
a mordomia pela qual ele foi colocado para executar. No reino de Deus, essa relação se dá com o crente a dimensão de sua vida, nas esferas espirituais e sociais. O crente em Jesus tem contas a prestar a Deus a respeito do que ele chamou para fazer. Nós vamos responder porque fizemos, e nós vamos responder porque não fizemos. Mas pastor, tem meio termo não, meu filho. Está vendo aquele vizinho que você não dá bom dia, boa tarde, boa noite? Se ele for para o inferno e puxar nas fichas celestes e você não tiver falado, tu acha que vai ser cobrado de quem? O índio que está no Amazonas, que ninguém ainda chegou lá para evangelizar, vai ser cobrado de quem? Das igrejas. O pessoal vai para o inferno sem nunca... Não, pastor, mas como é que eles vão para o inferno? Vão. Pessoas do interior de Pernambuco, que não são poucas, são muitas. Eu fui fazer missões no interior de Pernambuco e eu cheguei uma vez, vi uma senhora com... Não é lata d'água, é um negócio na cabeça. E eu disse, senhora, a senhora tem 2 minutos? Ela fez, filho, eu estou carregando. Eu digo, eu carrego para a senhora, mas me dê 2 minutos da sua atenção. Ela disse, eu vou lhe dar. Aí eu botei lá o cântaro dela, lá a jarra dela cheia de água, e eu comecei a falar, a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela fez, filho, ele mora onde? Eu digo, Jesus, o Filho de Deus, ele mora onde? Eu digo, e a senhora reza, a senhora... Filho, eu falo com o pai da criação. Eu digo, pois esse pai da criação, ele tem um nome. E ele teve um filho. E ele morreu por nós, para perdoar nossos pecados, para perdoar a gente, a necessidade de a gente ir para o céu. E não, a vida não só termina aqui. E ela fez, ninguém nunca falou não. Aí muitas vezes a gente fica, nada contra. Quero dizer algo muito importante nessa noite. Missões não é com a visão, com a ótica local. Missões é global. Se alguém tem um chamado para ir para a Europa, que ele vá. Se alguém tem um chamado para ir para Jupi, que ele vá. Mas que ele vá. Eu não posso criticar, não, fulano não evangelizava nem aqui, vai evangelizar na Europa, porque o desafio que Deus colocou no coração dele é a Europa. Que pense, porque tem tecnologia, porque tem informação, porque a cultura lá é muito bonita. Qual é o estresse? Essa semana eu participei de um curso, Batalha Espiritual, que mandaram para mim um pastor amigo meu, reitor de um seminário, com a interpretação de um pastor direto da Suíça. E se eu te mostrasse o vídeo aqui, da Suíça, aí alguém perguntaria, que batalha espiritual tem na Suíça? Tudo funcionando, saúde funcionando, carro funcionando, trabalho funcionando, o povo ganhando dinheiro. Que batalha espiritual? Qual é o evangelho que seria pregado na Suíça? Deus vai te dar uma casa, eu já tenho. Deus vai te dar um carro, eu tenho o melhor. Deus vai te dar um salário, o melhor. Deus vai te dar lazer, o melhor. Qual seria a necessidade de se pregar o que na Suíça? Só salvação, meu irmão. A necessidade que só tinha de pregar lá é: você tem um vazio que ninguém e nada vai preencher. E só quem preenche é Jesus Cristo. Eu estou aqui sendo mordomo dele neste momento na hora da fé. Porque a mordomia, ela tem várias características. É essa mesma mordomia que eu tenho que servir na igreja. Tem irmãos que entram pela porta da igreja, que se você dependesse do sorriso dele, da paz do Senhor dele, para viver o evangelho, você se matava. Que é isso, pastor? Estou sendo sincero. Você tem Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa
linda, diga amém. Você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa que tem paz. Não, pastor, mas eu estava em momentos de tribulação. Ore ao Senhor. Sabe o que é que está faltando muitas vezes na gente, irmão? Visão espiritual do outro. A gente olha para o outro e não consegue perceber se o outro está bem. O olhar fala. O comportamento fala. Tem uns que você olha para ele e você... Pelo estresse da vida, pelo trabalho da vida, pelas coisas que a vida nos dá. Mas você tem meio mundo de motivos para celebrar. Você está vivo, você está com saúde, você está trabalhando, você está com a fé, você está bem, então seus filhos estão bem, sua casa está bem. O que a gente tem é um pouco de gripe, é um pouco de chikungunya, é um pouco de não sei o quê. Ninguém morre mais de dengue, ninguém morre mais de enfermidade nenhuma, porque só se morre de Covid nesse país. A mordomia dos bens materiais. Eita, Jesus. Mordomia da fé, a fé é distribuída. Será que com a tua fé tu podes ressuscitar a fé do outro? Para que serve o testemunho, irmão? Para que serve o testemunho? Para que serve o testemunho? O testemunho não é para você demonstrar a sua fé, não. Aí eu te pergunto, você tem testemunhado? O que é que você tem testemunhado? Me diga aí o que é que você tem testemunhado. Só problema, pastor. Só tribulação. Isso vai alimentar a fé de alguém? Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Se você testemunhar isso, sem a pessoa de Cristo, isso vai edificar a vida de alguém? Porque como é que a gente dá um testemunho? Eu tive uma enfermidade. Irmãos, e essa enfermidade foi muito forte. Eu fui para o médico fez isso, aquilo, e nada começou a funcionar, mas eu sou crente na pessoa de Jesus. Eu tenho fé, eu confio em Deus, e eu passei a orar. A verdade é que eu estava um pouco distraído do reino de Deus, e precisei juntar os pés, descer o vale, eu subi o monte. Isso é dos enfermos. Ah, pastor, eu estava muito mal. Foi? Estava com 2, 3 mulheres. Tu acha que aquela nossa irmã que sai na televisão com aqueles testemunhos, tu acha que ele bota tanto testemunho para quê? Aí o povo vai lembrar do quê? Eu vou lá naquela igreja. Se Deus resolveu o problema. E o interessante é que é muito bonito, né? Não, eu estava quebrado, agora eu estou com 2 empresas e está prosperando, Deus está fazendo. Aí alguém chega assim, isso é mentira. Eu digo, não sei, não conheço ele. Eu sei do seguinte,
que Deus pode fazer. E se eu não testemunhar isso, como passarão a crer? Só que meu testemunho não pode ser somente uma experiência particular minha. Eu tenho que trazer o que a Bíblia diz. Imagine nesse momento um enfermeiro que está trabalhando no hospital da Covid, que desde que começou a pandemia, ele não teve uma dor de cabeça. Ele vai testemunhar o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estava lá. Deus me livrando a todo tempo, porque eu estava a serviço do rei. Imagine os testemunhos. Se você tivesse a visão, um dom de visão. Eu estava conversando com uma moça que foi dessa igreja, hoje à tarde. E ela disse: pastor, Deus me deu a dor de visão e eu fugi do dom. Eu digo: eu tenho um dom de visão. Eu imagino por que você fugiu. Ela disse: eu fugi com medo. Eu digo: é normal. Porque o dom de visão você vai ver coisa, meu filho, do reino espiritual. Quem já assistiu aqui um filme chamado Encontro Marcado com Brad Pitt? A morte que se apaixona, né? Aí é romantismo demais, a morte se apaixonar. Mas tem cenas naquele filme que eu acho fantástico, quando ele inventa de visitar a doutora no médico e tem uma brasileira, porque só sendo do Brasil, aquela velhinha. Porque o caboclo está me vendo agora. Você veio me buscar. Visão espiritual, a gente consegue ver o que os outros não conseguem ver. A mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço com suor de seu rosto, Gênesis capítulo 3, versículo 19, o interessante é que tem gente que pensava que se Adão não tivesse pecado, a humanidade não iria trabalhar. Acha que o trabalho é um castigo. Não, irmãos. Tanto é que quando Deus passa a punir Adão, ele diz isso a Adão: olha, Adão, as coisas não iam ser assim não, mas agora serão. Tu vai botar esforço ou esforços para ganhar o teu pão. A terra ia produzir lindo para tu, mas por causa do teu pecado, tu agora vai ter que produzir na terra. Você que produz, você que é agricultor, você que planta alguma coisa, eu quero só explicar uma situação aqui. Eu não sou agricultor, mas eu sou um homem espirituoso ou espiritual. Quem cozinha aqui? Pronto. No dia que você não estiver bem, invente de cozinhar. Você percebe que para tudo girar bem, você tem que estar ricamente abençoado. Para você fazer tudo o que você quer fazer na sua vida, você tem que estar bem. Todo dia você acorda bem. Mas o que é que você tem que fazer no dia que você não acordar bem? Ah, pastor, então desse jeito, no dia que eu não acordar bem, eu não vou fazer nada. Porque tudo que eu for fazer vai... Não, o processo é o contrário. Estou com uma dor de cabeça, hoje eu não vou para a igreja.
Tem médico na sua residência? Tem alguém formado em medicina na sua residência? Vai ficar em casa fazendo o quê? Ou você toma um comprimido e coloca a fé para funcionar. Correto? Porque no dia que papai entrou na UTI e eu tinha um compromisso na igreja, eu cheguei e disse: mamãe, vocês fiquem aí que eu vou para a igreja. Não, mas o senhor, pastor, independente disso, eu não sou médico. Eu vou, porque enquanto eu estiver lá, Deus está trabalhando do lado de cá. E foi. Saí, cheguei lá, fui celebrar o culto de ações de graças, celebrei o culto, terminei o culto e alguém disse: pastor, parecia que o senhor não estava com nada. Lógico, a gente luta contra isso. Depois a gente desaba em algum lugar. Mas quando a gente desabar em algum lugar, Deus sempre envia o anjo para consolar. Deus sempre envia a força para levantar. Porque enquanto a gente cuida uns dos outros, Deus cuida da gente. Enquanto a gente se preocupa com o outro, Deus se preocupa com a gente. É triste, mas esse mundo não está mais assim. Os cuidados de um com os outros é relativo. O diabo consegue entrar na mente das pessoas e criar um cenário contrário daquilo que não está acontecendo, mas coloca na mente das pessoas o que não está acontecendo e as conjecturas vêm. Como se deu legalidade ao diabo, ele vai rasgar de cima a baixo. Para obter os bens de que necessitamos, isto é feito de maneira constante. Abra em 1 Tessalonicenses 4:11. Neste aspecto, a preguiça é um pecado. Aí. Muitas vezes a gente não... É porque a gente está preguiçoso. Um corpo em movimento, irmãos, ele não tem muito prazer de ficar sentado e deitado, não. Muito pelo contrário. Um corpo em movimento, ele se movimenta. Ele gasta energia. Um filósofo de Pombos, chamado Zelezinho, disse que quanto mais você gasta energia, se você come e gasta energia, você precisa repor energia. Mas se você come e não gasta energia, você acumula. E o acúmulo não é uma coisa boa. Hoje, por exemplo, passei o dia todo em pé e estou aqui em pé. Estou com minhas meias Kendall para garantir a circulação, mas os calcanhares estão pegando fogo. Vou descansar? Vou. Chegar em casa, descanso. Mas a tarefa, o dever, a obrigação, o amor ao fazer, isso tem que ser colocado posto. Se eu estou fazendo isso, Deus está me vendo. Vocês conheceram o pastor Paulo Rogério, que veio pregar aqui no Encontro de Casais? A glicose dele estava dando 300 e pouco. Ele entrou no quarto. Ele entrou no... o testemunho para que serve? Ele entrou no quarto, dobrou os joelhos e fez uma oração. Diga de quantos minutos? Eu acho que deu 2 segundos, 3 segundos. A oração foi mais ou menos assim: Senhor, Tu sabes que eu preciso da minha saúde para te servir melhor. Levantou-se. Foi tomar um copo d'água. Tomou um copo de água. Botou um filme para a mente sorrir e a mente gerar
o que o corpo necessita. Comer um pedacinho de chocolate que desperta, é um pedacinho, não é uma caixa toda, para despertar, foi aferir a glicose, 89. A gente tem um Deus, irmãos, que numa simples oração, sincera, sem arrodeio, nos ouve. Eu disse, Paulinho, tu tomasse o remédio? Ele disse, santo, tomei não. Mas não vou deixar de tomar não, mas ela está em 89. Aferi de novo, porque a máquina, pensei que a máquina, eu peço as coisas e fico, aferi de novo. Deu 87. Eu disse, meu Deus, está baixando, eu vou morrer. Não, foi minha oração. Quem controla a tua vida é Deus. Coloca a tua vida a serviço do Rei. Eu te garanto que você não vai deixar de ter crédito no céu. Eu te garanto que no momento que você clamar, Ele vai parar tudo para te ouvir. Porque você é um instrumento. Você é um fogo que Ele usa, um canal no qual Ele se apropria para abençoar a vida dos outros. Ai, Jesus. Aprenda com as formigas, pois elas trabalham no verão para garantir um mantimento no inverno. Provérbios 6, 6, 9, 10, 26. Por que Salomão manda a gente ter com a formiga? A formiga tem liderança? Tem? Tem não, viu? Tem não, vocês estão confundindo com a abelha. Tem não. Infelizmente, eu tenho essa triste notícia para dizer a vocês. Eu também fui ignorante assim. Fui até teimoso, e a teimosia só gera desperdício de tempo. A formiga tem um formigão que não é ali, que não é o... Não. A gente assiste desenho animado e pensa que tem, né? Não tem o mundo dos insetos, né? Não é o planeta? Não, a formiga, elas são agrupadas. Agora elas têm um probleminha. Tem umas que tentam controlar, porque elas trabalham tanto que pode até atrapalhar tudo. Mas elas juntam, elas se organizam. Ela levanta peso, mais do que o peso dela. E elas compartilham. E também ratifico aqui, ó. Pois elas trabalham no verão para manter o mantimento. O cristão e as riquezas, Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como o bingo, as rifas, as loterias, eita Jesus, outras formas fáceis de buscar a riqueza. Quem crente aqui inventou algum dia de jogar na Mega Sena? Levanta a mão não, viu? Quem já foi crente alguma vez aqui e inventou de jogar no Pernambuco da Sorte? Quem já foi crente aqui e já participou de bingo? Eu já vi até bingo cristão, Ione. Eu já vi. Em prol da obra da igreja, eu já vi. Eu já vi. Eu acho que aquilo que não é avareza, aquilo que é saudável. Porque qual é o problema do mundo?
É o dinheiro? Não. É o amor que você coloca ao dinheiro. Quando Jesus chega para aquele jovem rico, e o jovem rico vem ter com Jesus, o que é que o jovem rico diz? Bom mestre. Não foi? Olha a conversa do jovem. Bom mestre. Jesus olha para ele, meio que assim desconfiado. Disse, por que me chamas bom? Pois não, diga lá. A irmã Elândia está perguntando o seguinte: pastor, Adão foi o primeiro mordomo. O senhor acha que a má administração da mordomia de Adão trouxe para a humanidade o estado de rebelião contra Deus? Com certeza. Adão era um rapaz bom? Era. Adão tinha boas intenções? Tinha. Mas não basta ter boas intenções, não adianta ser um rapaz bom. Tem que seguir o quê? O manual. É por isso que eu lhe digo com muita propriedade, é por isso que eu afirmo com muita propriedade, não adianta cair na história de que fulano faz parte de uma religião boa, que fulano tem bondade, não, a Bíblia diz que o salvo é salvo por meio do quê? É salvo por meio do quê? Da fé. E a fé é o quê? Um dom que vem de quem? De Deus. Então não é por eu fazer obras, não é por eu fazer ações sociais, não é por eu fazer muitas coisas que vai me garantir minha salvação. O que me garante a minha salvação é a minha fé. Mas todo aquele que tem fé tem que ter o quê? Ações. Diga aí. A irmã Juvina está dizendo que o pecado é o vício. O vício? Eu acho que era em relação aos jogos. Os jogos, né? Lógico. Qual é a diferença de vício e de hábito? Tudo aquilo que você faz como hábito é saudável. Mas aquilo que se tornou para você um vício é danoso. Foge do controle. Jogar no jogo do bicho. Mas pastor, se eu ganhar no jogo do bicho, eu dou meu dízimo. Igreja, como é que eu vou saber? O gasofilácio passa. O gasofilácio passa. O gasofilácio passa. Você faz o que nele? Coloca dentro. Quando o gasofilácio não passa, você vai fazer o que aqui com ele? Colocar dentro. Como é que a igreja vai saber? Se ela disser a mim, ela vai estar pecando, não vai não? Tu acha que uma pessoa crente vai tirar no jogo do bicho, vai chegar para mim e vai dizer, pastor, tirei no jogo do bicho, vou dar meu dízimo. Tu acha? Tudo é possível. Não, seja sincero. A gente pode ser romancista, mas tu acha que um crente vai tirar no jogo do bicho, vai dizer assim, pastor, eu joguei no... Ele não vai nem dizer porque ele ricou. Eu conheço um crente lá no Jordão, que da noite para o dia ele ficou rico. Todo mundo diz na mesma boca que ele tirou na Mega Sena. Ele não diz nada a ninguém. Ele quer da igreja, ele quer fazer uma ação social. Tu acha que eu vou fazer o quê? Com a doação. Porque não é dízimo. Não é dízimo. Começa logo por aí. É dízimo, irmão? Não é dízimo porque ele não é membro. Olha o perigo de você ter a interpretação bíblica correta. Quem dizima? Membro. Tá vendo? Então, não me dê o envelope porque eu vou dar o dízimo, não. Não, querido, você não vai dar o dízimo.
você vai dar uma oferta. Então acho que eu vou fazer o quê? Vou jogar lá no mato? Não é não? Agora eu acho pouco provável quem tira na Mega Sena chegar para dizer assim, porque 10% não é R$10 não, viu? Irmã Iracema. Ele ofertou. Mas é oferta. É oferta. É uma oferta de gratidão, porque ele não é membro. Na cabeça dele, veja, ele ainda não é crente e está sendo fiel. Isso é um murro, uma tapa. Primeiro na cara do capeta, segura aí, puf. E depois? Os crentes. Pronto. Se o ímpio, entre aspas, porque ímpio você tem que ter cuidado. O ímpio, muita gente diz assim, ímpio é o mesmo que gentio. São aqueles que não professaram. Um crente pode ser um ímpio, irmão. Um crente pode ser um ímpio. Aí a gente diz que ímpio é fulano, é cicrano, é beltrano. Muitas vezes aquela pessoa tem mais temor no sistema religioso dele do que os crentes. Mas se Jesus vem, ele vai ou ele fica? Se não, aí eu lhe digo, é o dízimo que salva? É o batismo que salva? É as obras que salvam? É a fé em Cristo. Quando eu me deparei hoje com a moça que disse, pastor, ela colocou certo, ela disse que tomava conta das crianças aqui. Ela disse assim, pastor, eu estou fora da comunhão, mas não deixei a Cristo. Eu digo, você colocou bem. Você está fora da comunhão, não deixou a Cristo. Todavia, Cristo faz parte da comunhão. Reveja aí. Está vendo? Veja como fica difícil. Não, mas eu não me desviei. Eu estou afastada. Vamos rever. Afastado está aquele que está impedido de ir para a igreja. Enfermidade, idade, doença. Eu não estou na comunhão, eu me desviei. Tranquilo, assim, sem. Aí o senhor morde e assopra ao mesmo tempo, né, pastor? Mais ou menos. Mas eu não vou deixar de lhe dizer a verdade. Onde é a igreja mesmo? Eu digo, no mesmo lugar. Ela está no mesmo lugar. Amém? Então, para terminar aqui, irmãos. A Bíblia mostra que a avareza, a idolatria ao dinheiro, ou seja, a compulsão para a riqueza a qualquer custo, é uma escravidão vil e mental. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, de todas as espécies. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. E Jesus ensinou, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. E também ratifico, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, aonde o ladrão não mina e nem rouba. Mateus 6:20. Só para eu terminar aqui. Papai está doente e meu pai está doente, está em casa, né? E sempre vem alguém fazer o home care e vê um irmão de uma denominação. Vocês conhecem muito bem, não vou precisar dizer. E aí ele chegou e foi fazer o curativo de papai e tocou num assunto. Ela ainda estava no canto estudando e ele tocou num assunto chamado dízimos e ofertas. Aí disse assim, é um absurdo, seu Euclides,
Pastores num tempo desse, igrejas num tempo desse, a questão de dízimo, não sei o quê, e ela ainda calada, escutando. Pronto, deveria pegar o dízimo tal para fazer, comprar cestas básicas. Aí ela ainda disse que não aguentou. Disse, irmão, vou fazer uma pergunta, irmão. O irmão é o que da casa do Senhor? Não, sou membro, certo. O irmão é mais o quê? Não, eu sou filho de Deus, certo. Mas o irmão é mais o quê? Mordomo. Mordomo da casa do Senhor, o senhor não é, não. Porque o mordomo da casa do Senhor, existe um mordomo que gere a igreja. É gestor. Ninguém é autorizado a administrar dízimo. A não ser aquele que está lá para administrar. Ninguém pode pegar o dízimo e comprar de cesta básica. Um parente de Ione, que é pastor, teve essa experiência também. Ele conversando comigo certa feita, lá na casa de tio Arlindo. Chegou o irmão porque achava e comprou 20 cestas básicas. O pastor disse, pode voltar com as 20 cestas básicas. Não, mas eu comprei com o meu dízimo. Pronto, pode voltar com as 20 cestas básicas. Ninguém pode administrar dízimo. O que é que você tem que fazer com ele? O que é que você tem que fazer com ele? Entregar. Devolver. E tem os administradores para isso. Tem os administradores para isso. É por isso que o vídeo do Neil é chocante. Porque a ninguém compete ministrar sobre isso. Não, mas é o pastor que está roubando. Está lembrado do que ele disse? Tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver. Dízimo é legalidade, é bens, é uma entrega. O que vão fazer com ele é o problema de quem? Porque está lembrado da passagem do camarada que ventou pegar os utensílios do Senhor para fazer coisa errada? A mesma coisa é o dízimo. Imaginemos que o pastor receba da igreja e pegue o dinheiro que ele recebeu e vá comprar de revista pornográfica. Ele vai se dar muito bem, não vai? Hein? Mas o dinheiro é dele. Não, mas espera aí, o dinheiro veio dos irmãos. É consagrado e apresentado nesta casa. Se de outra forma fizer, vai vir prejuízo. Vai. Porque quando você coloca na salva, irmão, deixou de ser meu, deixou de ser seu. É uma das maiores dores de cabeça que o sistema econômico quer controlar isso aqui. O interessante é que tem crente que quer também controlar isso aqui. Mas já tem gestor. Já tem gestor e o gestor presta conta direto. Não brinque não, irmão. É aquilo que eu disse uma vez ao rapaz, vou lhe dar. Crente dá esmola? Não, crente faz o quê? Abençoa. Vou lhe dar. Mas se você for beber, você vai morrer. Tome, moço. Tome, moço. Amém? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente tenta terminar. Falta só 2 folhinhas para a gente terminar sobre mordomia, irmãos. Amém? Ficamos de pé. Domingo, queridos, em nome de Jesus, estaremos aqui em mais uma live para a honra e glória do Senhor. Sábado é aniversário da diaconisa Maria Betânia, viu? Dia dos namorados. Aproveite para você jantar, almoçar fora de casa, nem que seja num quintal, num terraço, tá certo? Mas, e outra coisa, dê aquele jeitinho da esposa não ir para a cozinha, tá certo? Não chegar lá na cozinha. Sábado não é lugar da esposa chegar nem no tanque, nem na cozinha, nem arrumar a casa, nem não sei o quê. Não, pastor, e vai ficar na obrigação de quem? Dele? Também não.
Se vire. Disseram aqui que vamos botar o fogão na cozinha, Certo. na sala. Vamos botar o fogão na sala, Se vire, viu? para ela não chegar Dê na cozinha. seu jeito, tá certo? Peça um bolo, uma pizza, mas celebre esse momento, certo? Namorados vocês vão ser até que a morte vos separe. Tá bom? E se aí o comércio acha que tem um dia, também não se frustre se você, no momento, não puder dar um presente. Eu disse a Adriana, se eu não puder dar um presente a você, eu passo uma fita vermelha Intel e te entrego. Ela fez excelente presente. Não é não? Eu acho que o maior presente é a companhia, é o respeito, é o amor, é a compreensão, é tudo isso, irmãos. É bom ganhar presente, não é não? É bom, quando a gente pode, mas, não, pastor, eu não pude, certo? Pega um pedaço de papel, uma caneta, escreve alguma coisa, como tu fazia antigamente. Ressuscita algo que está há não sei quantos anos, bota debaixo do travesseiro, escreve no banheiro, entendeu? Sai, faz alguma coisa. Coisas simples que marquem esse dia. Amém? Que Deus os abençoe. Santo e querido Pai, nessa noite, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e pelo teu ensinamento às nossas vidas. A cada dia nós somos edificados na tua palavra e somos vivenciados, ó Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha nos abençoar ainda mais com a tua sabedoria e com a palavra que sai da sala do teu trono, ó Deus. Os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, os tempos são de muitas lutas, mas temos a certeza que o Senhor está voltando e em breve o Senhor nos resgatará para o teu reino, ó Deus. Ser com a nossa família, ser na nossa vida, Senhor, neste momento, dissipa todo o mal na vida daqueles que estão sendo atacados pelas forças do inferno, ó Deus. Que o anjo do Senhor venha sobre este lugar, sobre estas vidas, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo resposta e blindando, Senhor, os teus filhos da obra maligna de Satanás. É isso que nós te pedimos nessa noite. Nos leva para casa em segurança, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E todos dizem que o amor do Senhor Deus e Pai, a graça maravilhosa do nosso irmão Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre com o povo de Deus. E todos dizem que Deus os abençoe, tenha uma sexta-feira abençoada, ter um sábado na bênção e um domingo cheio de bênçãos em nome de Jesus. A você da live, um cheiro no coração, um beijo, um abraço, que Deus te abençoe, te faça feliz, em nome de Jesus. Amém.